Boa tarde a todos, obrigado por estarem nesta coletiva de imprensa, onde vamos apresentar um pouco os resultados da reunião dos ministros das Relações Exteriores do Grupo Weimar Plus, ampliada hoje na segunda parte com a presença do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. A novidade é também a presença do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, a quem agradeço por ter aceitado o nosso convite. Ao final dos nossos trabalhos, aprovamos um documento no qual destacamos a importância da unidade da OTAN, da unidade da Europa, porque a primeira e forte mensagem política que devemos enviar para construir a paz também na Ucrânia é a de uma aliança atlântica unida com uma Europa unida, que colaboram para reforçar a segurança e a defesa da Europa, da Ucrânia até Portugal. É óbvio que reafirmamos com grande força e firmemente o apoio incondicional à Ucrânia, que foi vítima de uma agressão. Queremos que o direito internacional seja respeitado. Está claro que queremos chegar a um cessar-fogo de pelo menos 30 dias, que permita, então, iniciar as negociações. Portanto, um compromisso forte e coeso. Discutimos sobre várias questões que dizem respeito à colaboração entre nós, incluindo a defesa europeia, na qual todos nós acreditamos. Também falamos sobre os gastos com segurança, conversamos sobre as demandas que a OTAN nos faz. Como disse antes, a Itália é favorável ao aumento dos gastos com segurança. Estou absolutamente convencido de que, antes da importante cúpula de Haia, será encontrado um acordo. Parece-me que estamos no caminho certo. Como vocês sabem, pedimos mais tempo para cumprir os objetivos exigidos pela OTAN e também solicitamos mais flexibilidade durante esse processo. Quero ser otimista e acredito que, no final, será encontrado um acordo para que a cúpula de Haia possa se transformar em um grande sucesso. No documento que aprovamos, há também uma referência à situação no Oriente Médio. Pedimos um cessar imediato, cessar-fogo, em Gaza, e pedimos ao mesmo tempo também a libertação dos reféns detidos pelo grupo Hamas. Portanto, no que me diz respeito, trata-se de uma reunião muito positiva. Na próxima MMH, na próxima mesa redonda, vamos abordar ainda mais em detalhe a situação da Ucrânia, com o apoio que todos nós juntos queremos dar a este país, irmão, que está sofrendo uma agressão injusta. E é justamente por isso que convidamos o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia para nos apresentar um panorama da situação, de modo que ele possa, então, nos fornecer todas as informações úteis e possa voltar a Kiev com o forte apoio de todos nós, porque acredito que isso seja uma prioridade da política externa, não só da Itália, mas eu diria da União Europeia, do Reino Unido e também da OTAN. Apoiar um país amigo como é a Ucrânia para que possa haver então uma paz justa, o que significa também a independência territorial da Ucrânia. Obrigado a todos vocês, passo a palavra. Obrigado, Antônio, por nos convidar para este lugar magnífico e fico feliz em ver que o grande formato da UE, iniciado em Varsóvia no último novembro, está cumprindo seu propósito. A coordenação estreita de nossas atividades, tanto no círculo europeu quanto no transatlântico, continua sendo imperativa na atual situação geopolítica. A participação do Reino Unido é um bônus especial. Nossa reunião acontece apenas 2 semanas antes da cúpula da OTAN em Haia e devemos alcançar compromissos firmes para aumentar nossos gastos com defesa e segurança. É fundamental aumentar o engajamento dos aliados europeus e fortalecer o pilar europeu da nossa aliança. A cooperação e a complementaridade entre a UE e a OTAN são cruciais. Também falamos sobre a necessidade de reforçar a defesa da Europa. A Europa deve desenvolver capacidades militares autônomas, aproveitando ao máximo o potencial da indústria de defesa europeia. A Polônia, ao gastar 4,7% do seu PIB em defesa, já está fazendo a sua parte. E, claro, a segurança e a estabilidade da Ucrânia são vitais.
Meu coração está com os corajosos soldados da Ucrânia que estão enfrentando neste momento um ataque russo e lamento profundamente pelos civis que estão sendo mortos, enquanto o Sr. Putin fala em paz. Fico feliz que meus parceiros compartilhem essa convicção e sei da determinação em continuar apoiando a Ucrânia. É essencial que a Ucrânia possa conduzir futuras negociações de paz a partir de uma posição de força. A estratégia do regime de Putin permanece inalterada e se baseia em simular esforços diplomáticos, aumentar as exigências e lançar ataques bárbaros contra a população civil da Ucrânia. Essas são táticas e artimanhas clássicas dos moscovitas e não devemos cair nelas. Tenho certeza de que não há alternativa à cooperação estreita com os Estados Unidos e à coordenação de ações dentro da coalizão dos dispostos. Todas e quaisquer formas de pressão sobre a Rússia devem ser utilizadas, inclusive através do endurecimento do regime de sanções e do desenvolvimento de nossas capacidades militares. Nossa unidade e determinação são fundamentais para forçar a Rússia a acabar com esta guerra horrível. Não mudei minha opinião sobre as questões fundamentais. A segurança euroatlântica depende de como lidamos com a ameaça russa, europeus e norte-americanos. Os interesses permanecem complementares nesse sentido. Conter a Rússia continua sendo do interesse de longo prazo do Zenuá. A derrota da Rússia na Ucrânia seria uma vitória para os Zelenara, e em particular para o presidente Trump. Fico satisfeito que a reunião também tenha contado com a presença tanto do alto representante da UE para os negócios estrangeiros e a política de segurança, quanto do secretário-geral da OTAN. Espero que nosso diálogo continue. E, portanto, convidei meus parceiros para outra reunião dos 5 grandes da UE, que deverá ser realizada em Varsóvia no final de julho. Obrigado. Passa agora a palavra ao secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Secretário-geral, a palavra é sua. Sim, muito obrigado e obrigado, Antônio, por organizar este evento e também por convidar a UE e a OTAN. Basicamente, serei muito breve. 3 grandes questões hoje. E todas essas 3 questões também serão centrais na cúpula da OTAN em 2 semanas. Primeiro, precisamos aumentar nossos gastos com defesa. Ouvimos o chefe de defesa alemão há alguns dias dizendo que até 2029, até 2030, a Rússia poderia estar pronta para tentar algo contra o território da OTAN. Então, estamos seguros agora, mas não estaremos seguros daqui a 3 a 5 anos, por isso precisamos gastar mais. Felizmente, não foi só em 2014 que fizemos isso, pensamos em um número e então concordamos com esse número. Não, a nova meta de gastos está realmente fundamentada em fatos, em um estudo aprofundado que fizemos coletivamente sobre onde estão as lacunas em nossas capacidades, como precisamos preenchê-las, e os ministros da Defesa concordaram com isso na última quinta-feira. E agora cabe a convencer os líderes a concordarem com o gasto extra necessário para tornar isso possível. Em segundo lugar, gastar é uma coisa, mas também precisamos, e esse é o segundo grande ponto, da produção industrial de defesa. E nós não estamos produzindo o suficiente, e isso realmente tem me tirado o sono, garantir que não só aumentemos os gastos, mas também ampliemos a produção industrial de defesa. Como você sabe, quando um país agora encomenda um sistema Patriot, ele será entregue em 10 anos. A pergunta então é, de manhã ou à tarde? Porque isso importa. Porque à tarde o F-35 vai chegar. Esse é o cenário atual. Então temos empresas industriais fantásticas no ZPNUA, em toda a Europa e no Canadá, mas elas não estão produzindo com rapidez. Precisamos de mais turnos, mais linhas de produção. Não precisamos ver um aumento nos preços. Eu fiquei realmente impressionado com a revisão de defesa do Reino Unido, que foi divulgada, acho que foi na sexta-feira passada ou no início desta semana, basicamente afirmando que eles querem construir 6 novas fábricas de munição. E é isso que precisamos em toda a Europa, porque não estamos produzindo, e especialmente munição é crucial. E em terceiro lugar, a Ucrânia, porque precisamos garantir que a Ucrânia esteja na melhor posição possível para, primeiro, manter o conflito em andamento com a Rússia, a agressão russa não provocada contra a Ucrânia,
mas também para estar na melhor posição possível quando surgir um cessar-fogo ou acordo de paz de longo prazo, para garantir que Putin nunca, jamais tente isso novamente. E todas essas questões estão sendo discutidas hoje. Realmente, eu acho que isso é muito importante e basicamente é uma ótima preparação para a cúpula em Haia. E no início da próxima semana, o G7. Na semana seguinte, a cúpula da OTAN. E também haverá uma cúpula da União Europeia nessa semana. Então, isso é a OTAN permanecendo unida e eu acho que essa é uma mensagem crucial. Então, obrigado novamente. Antônio. Obrigado. É bom estar aqui novamente. Obrigado, Antônio, por nos convidar. Esses temas são realmente muito cruciais. E eu acrescentaria, na verdade, ao que o Mark disse, vai ser uma super semana, quando também começar com o Conselho de Relações Exteriores na Europa e depois continuar com a cúpula da OTAN, assim como o Conselho Europeu. Então, muitas decisões importantes virão de lá. Como os ministros já enfatizaram, hoje está claro que o nosso compromisso com a nossa defesa está mais forte do que nunca. Isso também significa uma Europa mais forte. Nossa iniciativa de rearmamento de 800 bilhões de euros é um passo crucial para fortalecer a segurança europeia. Na próxima semana, a União Europeia também irá propor a maior flexibilidade para a aquisição de defesa pelo governo e melhor acesso ao financiamento. Esse tem sido esses dois temas têm sido uma das questões que a indústria de defesa está levantando para torná-la mais ágil. E porque, enquanto fazemos todas essas coisas, porque uma Europa mais forte também significa uma OTAN mais forte e um parceiro mais confiável também para nossos aliados. E claro que vamos discutir também a Ucrânia hoje, e a Rússia está realizando os maiores ataques contra civis ucranianos desde o início da guerra. E embora a Rússia seja perigosa, todos nós sabemos disso, seu comportamento também é previsível. Isso significa que a Rússia responde à força e a mais nada. Não a slogans vazios e não apenas conversa, mas força. E é por isso que propusemos um novo pacote de sanções. Cada sanção enfraquece a capacidade da Rússia de lutar nesta guerra. Nesta semana propusemos sanções aos bancos russos e ao setor de energia, assim como à indústria militar. A Rússia perdeu bilhões de euros em receitas de petróleo. Seu fundo soberano caiu 6 bilhões só no mês passado. Então, a Rússia está perdendo dinheiro, mas precisamos cortar ainda mais o fluxo de dinheiro para o exército de Moscou, porque queremos que esta guerra acabe. E esta guerra só vai acabar se houver pressão. Em 2025, a União Europeia forneceu o maior apoio militar desde o início da guerra, mas nossa ambição deve ser fazer ainda mais, porque a Ucrânia está se defendendo e a Rússia não mostra sinais de parar. Quanto mais forte a Ucrânia estiver no campo de batalha hoje, mais forte ela estará na mesa de negociações quando chegar o momento em que a Rússia realmente estiver disposta a conversar. Obrigado. Italiano. Ministro, a palavra é sua. No próximo mês, acontecerá em Roma uma conferência muito importante sobre reconstrução. E somos gratos à Itália e, pessoalmente, à chefe do governo Giorgia Meloni pela liderança e princípios. Estamos nos preparando para garantir que a conferência seja preenchida ao máximo, com novas contribuições e projetos reais. Hoje, em Roma, vamos falar sobre paz e segurança para a Ucrânia e toda a Europa, sobre proteção contra a agressão russa e justiça, sobre aumentar o custo da guerra para o agressor. Hoje, as perdas russas durante a agressão em grande escala contra a Ucrânia chegaram a 1 milhão de mortos e feridos. Mais uma vez, mais de 1 milhão de russos mortos e feridos. Putin sacrificou 1 milhão de soldados, mas não alcançou nenhum objetivo estratégico. Apenas a pressão pode forçar a Rússia à paz e neutralizar a ameaça russa para a Ucrânia e para o resto do mundo. Hoje vou informar os aliados sobre a situação atual no campo de batalha, os ataques russos contra civis e a falta de disposição construtiva da parte russa em relação aos esforços de paz.
Daqui a uma semana, fará exatamente 100 dias desde que a Ucrânia aceitou a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo. A Rússia continua rejeitando essa proposta. Putin ainda evita se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em vez disso, a Rússia apresentou em Istambul um conjunto de antigos e irrealistas ultimatos. Eles não mudaram sua retórica. Mais uma vez demonstraram ao mundo inteiro sua inadequação. E isso apesar de os Yuan esperarem que essas propostas fossem exequíveis e realistas. Tudo isso indica que a diplomacia de apaziguamento não funciona com a Rússia. Moscou continua desprezando os esforços de paz do mundo. Chegou a hora da diplomacia de pressão. Apenas a pressão pode forçar a Rússia a buscar a paz. Pressão econômica, militar e política. E vocês sabem, para mim, como ministro de um país em guerra, foi especialmente desagradável esta manhã ler as felicitações públicas de alguns países ao agressor russo, que publicamente parabenizaram a Rússia pelo feriado nacional, parabenizaram o país agressor. Não pode haver qualquer recompensa pela agressão, não pode haver qualquer recompensa para o país agressor. Eu tenho o direito moral de dizer isso. Anteontem estive em Kherson. É uma cidade fronteiriça que fica a 13 quilômetros, se considerarmos a distância mais curta da linha de frente. Eu estive lá com meu colega lituano e sou grato a ele pela coragem. Eu vi com meus próprios olhos, junto com meu colega lituano, o que é o terror russo. Esta é a resposta da Rússia a todas as propostas de paz. Escalada e intensificação do terror. Tentativa de nos intimidar. Eu visitei escolas. As crianças em Kherson estudam em escolas subterrâneas, mas todas elas têm um sonho. Elas têm um sonho em comum, a paz. E quando você pergunta a elas sobre isso, elas têm esse direito. Todos eles querem paz, uma paz justa, duradoura e abrangente. Visitei uma maternidade e um comandante de uma das brigadas me disse que, se a Ucrânia atacar alvos legítimos, atacar aeródromos, então, em resposta, a Rússia atacará maternidades ou hospitais de parto. Visitei uma dessas maternidades, onde as mulheres dão à luz, mas elas dão à luz em um abrigo subterrâneo. Isso não é normal. O povo ucraniano tem direito a uma vida normal e somos muito gratos aos nossos parceiros pela ajuda que recebemos. E mais um detalhe. Todos os dias, em Kherson, de 20 a 50 pessoas ficam feridas devido a ataques de drones. As ambulâncias que vão socorrer as pessoas estão equipadas com sistemas especiais de guerra eletrônica para evitar ataques do agressor russo. Eles atacam civis, atacam crianças, atacam hospitais. Por isso é preciso acabar com esta guerra, e a Ucrânia está pronta para isso. Queremos terminar esta guerra ainda este ano. Por isso, é tão importante pressionar o agressor para alcançar um cessar-fogo, que abrirá caminho para negociações mais amplas no futuro. O bloco econômico. A pressão econômica deve incluir sanções devastadoras, enfatizo, devastadoras, contra o setor energético e os bancos russos, a redução do teto de preços do petróleo russo para $30 e o uso contínuo dos ativos congelados. A pressão militar deve prever o aumento das capacidades de defesa da Ucrânia, novos pacotes de ajuda militar, o reforço da defesa antiaérea e o apoio de longo prazo a investimentos no complexo industrial de defesa. A Ucrânia busca tornar-se cada vez mais autossuficiente. A pressão política deve prever decisões firmes. Com base nos resultados das cúpulas da UE, da OTAN e do Grupo dos 7, partindo da lógica de que a segurança da Ucrânia, da UE e da OTAN é indivisível. Esse será o foco principal da nossa conversa hoje. Precisamos de avanços e de uma demonstração clara de força e unidade. Vou apresentar aos aliados nossa visão, o que esperamos nos documentos finais e nas decisões. Contamos com a determinação dos nossos parceiros justamente neste momento, em prol da paz e da segurança na Europa. Mais uma vez agradeço ao meu amigo italiano Antonio Tajani pelo convite. Obrigado. Obrigado, ministro. Agora passo a palavra ao ministro das Relações Exteriores da Alemanha, João Badenol. Minhas senhoras e meus senhores, caro Antônio, muito obrigado pelo amável convite para esta magnífica vila. A gente fica tentado, a passar todo o tempo olhando para o teto e para apreciar pinturas. Muito obrigado pela sua hospitalidade e por nos unir. Este encontro é mais uma vez um sinal de unidade e determinação por parte da Europa e da Aliança Transatlântica. A Europa defende seus cidadãos, luta pela paz e pela liberdade e fazemos isso em parceria transatlântica.
como demonstra de forma impressionante a presença do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, aqui hoje. Queremos juntos garantir que a cúpula da OTAN seja um claro sinal de união dentro da aliança. Ele, o secretário-geral da OTAN, preparou a cúpula de forma excelente e a República Federal da Alemanha está pronta para apoiá-lo em suas propostas. Portanto, não estamos apenas analisando quais perigos, infelizmente, nos aguardam, mas também estamos prontos para reagir. Isso é mais urgente do que nunca, pois devemos constatar que os ataques devastadores dos últimos dias por parte da Rússia mostraram que o presidente Putin, neste momento, não está disposto a sentar-se à mesa de negociações, mas continua buscando uma solução militar na Ucrânia. O Ocidente livre não pode aceitar isso. Por isso, não há motivo para a indiferença e não podemos permitir um retrocesso para a política de apaziguamento. Nosso apoio, caro Andrzej, à Ucrânia é inabalável, seja político, econômico ou militar. Kiev demonstrou repetidamente nos últimos meses que está disposta a negociações de paz. Putin, por outro lado, permanece inflexível, mantém exigências máximas e utiliza a diplomacia apenas como fachada. A comunidade internacional não pode aceitar isso. Por isso, estamos determinados a aumentar a pressão com novas sanções, por exemplo, nos setores de energia e financeiro. E faremos tudo para impedir de forma consistente qualquer tentativa de contornar essas medidas. A mensagem para Moscou é clara: guerra e imperialismo. Quem aposta nisso paga um preço alto. E, ao mesmo tempo, como os colegas já destacaram, precisamos nos tornar mais capazes de agir aqui na Europa. A capacidade de defesa não pode permanecer um debate teórico. Ela é uma necessidade amarga, precisamos levar a segurança a sério, precisamos de forças armadas prontas para o uso, uma indústria de defesa eficiente e, como ficou claro novamente aqui, a vontade política comum de agir. Segurança não é algo garantido, ela é uma decisão. Por isso, apoiamos a iniciativa europeia de defesa e a ampliação da cooperação em aquisição, treinamento e interoperabilidade. Pois somente uma Europa confiável torna o teto transatlântico sustentável. Ao mesmo tempo, segurança significa mais do que apenas forças armadas. Trata-se de estabilidade nos Balcãs Ocidentais, no Mar Negro, na região do Mediterrâneo e na África, de prevenção de crises, parcerias estratégicas, capacidade de atuação na política externa, e trata-se da reconstrução. Por isso, a Conferência de Recuperação da Ucrânia, que a Itália sediará aqui em julho de 2025, será um marco decisivo nesse sentido. Estamos felizes por, nessa ocasião, retornar aqui a Roma. A Europa demonstra força quando assume responsabilidade, tanto internamente quanto externamente. E este encontro nos mostrou: estamos prontos para defender o que nos une, para proteger o que nos é caro, a liberdade dos nossos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos aqui a coletiva de imprensa e bom trabalho a todos. Perguntas? Obrigado. Nenhuma pergunta? Perguntas? Querem? Porque está aqui a ministra. Então, vamos pegar algumas perguntas. Então, a primeira pergunta para a ANSA, Stefano Intrexialagli. Sim, bom dia. Uma pergunta para o ministro Tajani, mas também para os outros ministros, o secretário e o alto representante. Falou-se sobre a necessidade de chegar a um ponto de encontro, a um ponto comum em vista da cúpula de Haia. Qual é a principal dificuldade? O que ainda falta para chegarmos a esse, digamos, ponto comum? E, em segundo lugar, operacionalmente, qual é a prioridade para justamente reforçar essa defesa europeia no âmbito da OTAN a nível operacional? Obrigado. Bem, estamos ouvindo as propostas do secretário-geral Rutte e fizemos as nossas observações. Como vocês sabem, a Itália pede para chegar a 10 anos para alcançar os 5% e também pedimos flexibilidade ano após ano. Me parece que são pedidos que podem ser aceitos e vamos trabalhar junto com o secretário-geral e os outros países para encontrar um acordo. Mas eu acredito que podemos e devemos ser otimistas, porque acho que o que é verdadeiramente importante é ter um objetivo fixo e inabalável para reforçar e garantir a segurança e a estabilidade de todos os cidadãos europeus, desde a Ucrânia, no leste até Portugal, no extremo ocidente.
Também é justo que reforcemos nosso compromisso no contexto de uma aliança atlântica, onde os americanos, eles fazem muito e nós também devemos fazer o mesmo para termos uma aliança equilibrada. Dito isto, é importante ter uma defesa europeia. Era o sonho de De Gasperi e, se me permite, dado que hoje é o 2º aniversário da morte de Berlusconi, acredito que é a direção certa a tomar. E para acrescentar alguma coisa? Concordo plenamente. Sim, nós propusemos um pacote muito forte, incluindo, você sabe, sanções sobre bancos, uma proibição total de transações, também para as empresas de energia, assim como o teto para o preço do petróleo e então a indústria militar, abordando também a indústria militar. A forma como trabalhamos na Europa é que temos 27 países com 27 democracias diferentes, o que significa que sempre negociamos. Então, essa é a proposta sobre a mesa. Toda vez ela muda no caminho. E é assim que operamos agora. Temos as negociações em andamento. Você sabe, os Estados-membros tiram algo, também propõem algo novo. Então, mas eu ainda estou otimista de que vamos chegar a essa decisão, especialmente agora quando também vemos sinais dos Estados Unidos dizendo que, você sabe, senadores estão preparando pacotes de sanções também. Obrigado. A Alemanha acompanha a Ucrânia nessa disputa com a Rússia em solidariedade europeia. Trabalhamos em estreita colaboração com muitos parceiros europeus. Se eu só lembrar que o chanceler federal Friedrich Merz conseguiu convencer muitos colegas a viajar juntos para Kiev, e nesses formatos e juntos, em solidariedade europeia, estamos, claro, sempre dispostos a negociar. E enquanto essa for a situação, continuaremos firmemente ao lado da Ucrânia. No momento, não vejo nenhuma oportunidade nem possibilidade para novas conversas. E mais uma vez, se essas negociações ocorressem, sempre haveria uma disposição europeia para fazê-las e a Alemanha sempre as faria em conjunto com seus parceiros europeus. Última pergunta. Al Jazeera, senhor Elzaoui. Para o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. O Reino Unido tomou medidas para forçar Israel a um cessar-fogo em Gaza, incluindo a suspensão das negociações de livre comércio e a convocação do embaixador. E há conversas sobre o reconhecimento de um Estado palestino na semana que vem, na Conferência de Nova York.